Como é que é, família? Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. Altas patentes da Defesa de Segurança impedidas de se ausentarem do país sem autorização. Terrorismo em Angola vai ganhando corpo e muçulmanos querem criar partido político. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maninho. E a família? Segundo escreve aqui o site, né, Correio da Quianda, é isso mesmo. Altas patentes da Defesa e Segurança impedidas de se ausentarem do país sem autorização. Tá entendendo? Isso resolve alguma coisa? Não resolve. Tá entendendo? A Procuradoria-Geral da República, Helder Pita Gross, né? Ou melhor, o Procurador, né, Geral da República, Helder Pita Gross, disse nesta terça-feira, dia 1, em Luanda, que todas as pessoas que foram exoneradas recentemente pelo Presidente da República, na sequência do escândalo que envolve o Major Pedro Lussati, são militares e, por isso, não deverão sair do país sem autorização do superior hierárquico, né? Quando decorre um processo de investigação. As pessoas que foram exoneradas são milhares e militares, né? São militares e militares. Regem-se por regulamentos próprios. Um militar não pode ausentar-se do país de sua livre e espontânea vontade. Há regras que têm que se observar e, de certeza, a sua circulação não pode ser feita de qualquer maneira. Tem de ter autorização superior e hierárquico, né? Enquanto a nível judicial não temos proibição de sair, mas a nível militar tem de obedecer a autorização de superiores hierárquicos, né, para sair deste país, disse. De acordo com Helder Pita Gross, o Procurador-Geral da República, né, já acionou a cooperação internacional para ajudar o Estado angolano a esclarecer o complexo escândalo financeiro patrimonial que envolve o Major Pedro Lussati, antigo funcionário da Casa de Segurança do Presidente da República. Tendo em conta a complexidade do caso, a PGR pediu a intervenção internacional para ajudar o Estado angolano. Acredito que não vai levar muito tempo para ser concluído. Agora temos a questão dos bens. Há bens que estão em Angola e outros que estão fora do país. Já acionamos a cooperação internacional para ajudar a localização e identificação destes bens para serem apreendidos, disse. O magistrado garantiu ainda que a instituição está a trabalhar no caso com maior celeridade e que estão envolvidos na investigação especialistas do Serviço de Investigação Criminal e de todos os órgãos de defesa e segurança do Estado, né? E a Helder Pita Gross disse ainda que, neste momento, a equipa de investigação que está a abalar o país, que inclusive levou à queda do ministro do Estado do chefe de segurança, Pedro Sebastião, né? E indicou que os suspeitos são militares e por isso é necessário a mobilização de vários especialistas para se desvendar toda a verdade, né? Neste momento estamos a trabalhar com algumas unidades orçamentais da Casa de Segurança do Presidente da República, como as coisas aconteceram. Estamos numa fase de recolha de documentos e outros objetos necessários que nos possam ajudar a compreender, disse, sublinhando que é muito cedo para esclarecer o escândalo e que se está na fase embriar do processo, né, família? A PGR foi obrigada a recorrer a especialistas em instituições como o Ministério das Finanças e Defesa Nacional e das Defesas das Forças Armadas Angolanas, né? É isso mesmo. Para que se conclua o processo, né? Fonte a Correio da Quianda. Agora, o Lio Posta News escreve aqui, o Clube Capa, o Lio Posta News escreve aqui também dizendo que terrorismo vai ganhando corpo em Angola e muçulmanos querem criar próprio partido. Vamos ver aqui a matéria completa. Let's go. O islamismo em Angola tem se comportado tipo camaleão, apalpando, pisando leve, passo sim, passo não, mas ganhando terreno e como que despercebidamente vai se implantando na sociedade angolana. Correm rumores que estão a preocupar grandemente os cidadãos, de que os islamitas, em Angola, pretendem criar um partido político, que será financiado por empresários da sua comunidade com forte poder econômico, para tirar vantagens políticas e sociais, gerando um ambiente de controvérsias que acabará por despoletar conflitos, à semelhança do que tem acontecido em outras sociedades que o Islão tenta controlar e manipular segundo os seus critérios de subjugação de povos. De acordo com análises competentes, a população islamita de Angola está a aproximar-se do 1 milhão, embora os angolanos nativos, convertidos à religião ou já educados nela, ainda sejam em minoria, comparando-se aos muçulmanos oriundos de países islamizados do Médio Oriente e do Oeste de África, muitos dos quais já angolanos e condescendentes. Nos últimos 4 anos,
destacam as análises, o islamismo em Angola está-se a expandir de forma bastante invasiva, abdicando mesmo da subtileza anterior, devido ao facto de, por negligência ou indiferença das autoridades, haver um ambiente mais favorável aos desânios islamitas. A expansão do Islão em Angola tem se tornado tão mais fácil porquanto as elites governantes são corruptas, não se contentam com o que já roubaram e querem sempre mais, sem medir consequências e muito menos importar-se com o futuro do país e do povo angolano. Até há 3 décadas atrás, o islamismo era totalmente desconhecido em Angola. Porém, devido à desmedida ambição das elites do poder, o país está a sofrer uma nova colonização, desta feita mais drástica e vampiresca, dado o seu efeito sanguessuga sobre as riquezas nacionais, em detrimento dos cidadãos angolanos que acabam por ser, diante da miséria que se alastra em meio das populações, os trabalhadores braçais vulgo, escravos, dos estrangeiros islamitas, que enriquecem sem esforço, enriquecem os seus países e fortalecem o terrorismo internacional. Enquanto isso, os angolanos morrem de fome, não têm medicamentos, faltam escolas, não têm condições básicas de vida que lhes dê um pouco de dignidade, com a pobreza a acentuar-se cada vez mais, contrastando com a proliferação de mesquitas e madraças no território nacional, com a cumplicidade dos governantes. Atendendo que o comércio, nas suas diferentes modalidades, foi sempre a atividade econômica preferida pelos muçulmanos, enquanto os originários do Médio Oriente, libaneses em especial, geralmente associados a governantes nacionais, dominam o comércio externo, as cadeiras de distribuição de bens acabados e os grandes armazéns, os originários dos países do oeste de África, predominando entre eles os malianos e senegaleses, mas incluindo os da República da Guiné, entre outros, são os que dominam e exploram o pequeno comércio, o retalho, as vulgo cantinas, bem como o mercado paralelo de divisas, que é gerador de grandes lucros, assim como as lojas de telecomunicações. Praticamente tudo está nas mãos de muçulmanos estrangeiros. De acordo com fontes bem colocadas, os muçulmanos estão vertiginosamente a apoderar-se do controlo de novos setores, como a agricultura, a indústria e, principalmente, o mineiro, onde já estão bem implantados. Assim sendo, o garimpo de ouro que presentemente se registra de forma assustadora na região de Samboto, Chipindo, província da Huila, é praticamente controlado por mamadus, com destaque para os malianos, que usam e abusam a mão de obra local. Infelizmente, esses indivíduos estão associados a membros das elites no poder que lhes dão o consentimento para agirem a seu bel prazer e tudo lhes permitem. Mas há muito mais, com outros muçulmanos envolvidos na exploração mineira direta em vários pontos do país e os chineses que fazem e desfazem no abate de árvores, florestas inteiras, e a exportação da madeira, a exploração, comercialização local e a exportação de inertos vários como pedra, burgal e areia, assim como de minas, entre mármores e granitos preciosos. O país debate-se com uma crise económica sem precedentes e o executivo atira as culpas, em jeito de justificar a situação, arremessando areia aos olhos dos cidadãos, com a baixa produtividade petrolífera e a queda do preço, do crude, etc., sem nunca falar do que realmente se faz com as inúmeras riquezas que o país tem e são exploradas de forma incontrolada, bem como o destino que é dado aos valores arrecadados, isto é, se o Estado lucra realmente algum com esse gigantesco roubo de que Angola tem sido vítima há décadas. Enquanto isso, tem sido referido a nível internacional que suspeita-se que grande parte dos lucros, gerados pelas atividades económicas dos muçulmanos em Angola têm sido canalizados para organizações implicadas no terrorismo internacional, razão porque o fenómeno da islamização de Angola tem sido atentamente acompanhado por diversos países,
especialmente pelos Estados Unidos da América. Recorde-se que tal constatação esteve na base da suspensão da venda de dólares aos bancos angolanos, em novembro de 2015, por decisão da Reserva Federal dos EUA, devido a evidências de violação sistemática de regras de regulação e compliance do setor e suspeitas de que os dólares vendidos a Angola tinham como destino final organizações terroristas como o ISIS e o Hezbollah, destacando-se, em consequência, a detenção e acusação judicial pelos EUA de 2 alegados financiadores do Hezbollah, Atem, Barakat e Cassim Tajidian, que expôs o papel de empresas em Angola no financiamento do grupo terrorista. Na mesma esteira, sublinha-se que, em 2011, Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó, na altura nas vestes de vice-presidente da República de Angola, foi impedido de entrar nos EUA devido à sua associação particular a empresas de comércio criadas por libaneses, a Rusfran, Gulfrate e Afribel G, identificadas pelo Departamento de Tesouro como financiadoras do terrorismo internacional. Os EUA já haviam designado, em 2010, estas empresas como entidades terroristas. Notícias postas a circular destacam que a ameaça regional que os EUA associam ao terrorismo islâmico instalado no nordeste de Moçambique inspira-se em projeções segundo as quais o referido foco, a não ser erradicado, tenderá a alastrar para zonas vulneráveis. O conceito inclui países como a RD Congo e Angola, onde se implantaram grandes comunidades islâmicas. Ante todo este cenário assustador, as autoridades policiais, de segurança e judiciais, vão dormindo à sombra da bananeira, como que esperando que sejam apanhados com as calças nas mãos. Em meios sociais luandenses, e não só, são cada vez mais persistentes rumores que apontam para uma fricção entre a comunidade de muçulmanos angolanos e a comunidade de muçulmanos estrangeiros, principalmente oeste-africanos, temendo-se que um conflito possa rebentar a qualquer instante, situação que poderá estender-se a outras comunidades descontentes com o atual momento que se vive no país. J. 24. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês já sabem o que fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, então saber a partir de nós não tem notícia. Nossa campanha para aprender a família do santo, aprender desses gatos, estão na descrição do vídeo. É tamo junto, até o próximo vídeo, até ver que chega até você, até ver que não vai gelar, vai ser maniga.